Aê, pessoal! Finalmente consegui tempo pra gravar! Desgrama! Camila Samurai na área com mais um vídeo! No vídeo de hoje eu quero falar sobre dois pesos e duas medidas na hora de usar os números. Assim, não é novidade pra ninguém aqui na bolha, não é novidade, isso aqui é corriqueiro de que a maior parte dos números que o pessoal usa contra nós ou são adulterados, ou estão mal utilizados, ou são só medidas canalhas mesmo. Mas tipo, quando é uma coisa que valida a nossa visão, valida a nossa verdade, eles querem dizer, mas isso é de outro lugar, disso é saldo de cozido, tal, não vale pra aqui. Aqui é diferente, bababá. Sabe aquela desculpinha de João sem braço, sabe? Pois é. Um grande exemplo disso que eu vejo recentemente, que o pessoal usa muito, é o exemplo das falsas acusações. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos uma pesquisa ou alguma métrica para determinar o nível, a quantidade de falsas acusações. O mais próximo que nós temos disso são fóruns, são dados de fóruns, varas de família, coisa e tal, que listam falsas acusações das mães contra os pais. E que em muitos desses lugares varia entre 50% até 80%. Só que quando a gente vai mostrar esses números, os pessoal diz, mas isso aí não vale, isso aí não faz de saldo cozido, sendo que eles pegam as informações desses mesmos fóruns. No que tange a falsa acusação, assim, a métrica que o pessoal usa é uma métrica estadunidense, a métrica lá do ZEWA. E lá eles ainda usam uma perspectiva, uma métrica, sim, na sinceridade, uma métrica bem canalha. Porque é uma métrica que ela vem em consideração somente os casos que foram que tiveram todo o processo em julgado completo. Por um exemplo, o cara acusa a Pandorinha de falsa acusação. Ele, para a métrica, ele para os números, só vai valer se ele vencer. Sendo que na hora de computar para elas usam os boletins de ocorrência. Elas usam o boletim de ocorrência, elas usam o trânsito em julgado da delegacia. Elas usam o trânsito em julgado da delegacia, não deu nem tudo certinho. Mas quando é para falsa acusação, não, tem que ser todo o trânsito em julgado. E eles utilizam a métrica muito canalha, porque, como eu falei, ela só usa ela só usa se o trânsito julgado for completo. Casos como o do Neymar não entram nisso. Casos como o do caramba, aquela Pandorinha que tentou dar um golpe na Globo, não entram nisso aí. Por quê? Porque o trânsito em julgado não é completo. Não terminou, não entra nos números. E isso vale para muitas e outras pesquisas. Por exemplo, é cientificamente comprovado que Pandorinhas que têm muitos parceiros dificilmente conseguem ter laços com o seu entre aspas, parceiro fixo. Pandorinhas que têm muitos relacionamentos dificilmente conseguem manter um. E por incrível que pareça, isso também vale para os caras, apesar de ser bem menor o prejuízo, mas ainda assim vale para os caras. É até interessante dar uma pesquisada sobre isso. Eu vou tentar achar o link desses estudos. É legal ler essas coisas. Mas, tipo, voltando ao assunto,
Todas as métricas que elas usam, que a mídia usa, que o Estado usa, que todo mundo usa contra a gente, são métricas escolhidas a dedo, sendo que as outras que provam o nosso ponto são colocadas de lado. A maior parte dos divórcios é pedido pelas pandorinhas. Só que a maior parte dos divórcios pedidos pelas pandorinhas não é porque são divórcios sem culpa. Ou seja, não é porque o cara era violento, não era porque o cara coisa, era por N outros motivos. Normalmente, porque a pandorinha traiu o cara, não quer mais o cara, ou porque ele ficou sem dinheiro. No Relatos Caverna tá cheio dessas histórias. Quem quiser dar uma olhada. Mas todas as vezes que eles vão utilizar essas métricas contra a gente, elas são escolhidas a dedo. Não são aleatórias, não são do nada. Não, elas são escolhidas a dedo. Porque tem que reforçar o engodo, tem que reforçar a mentira. Você não pode deixar a população saber que lá na Índia, mais de 1 milhão, eu não vou dizer 1 milhão porque a minha memória não tá boa nesse sentido, mas tipo, milhares, centenas de milhares, talvez até milhões de garotos todos os anos são forçados a casar na Índia. Não são só as meninas que sofrem com casamentos forçados. Não pode deixar sair na mídia para a população de que quando os maridos vão para a guerra, as pandorinhas vão trair eles, possivelmente. Veja o que aconteceu na Ucrânia, veja o que aconteceu com o pessoal de Israel. As pandorinhas estão traindo seus maridos, seus namorados. Tem um vídeo lá de um cara que ele descobre que a esposa dele traiu ele. Que ela largou ele. Ele nem morreu ainda. Tem que fazer que nem no final da Segunda Guerra. Tem que raspar a cabeça, fazer coisa em praça pública e dizer: você não vai ter direito a nada. Porque se não manter o status, se não manter a grande mentira, não tem como manter a perseguição, não tem como manter os privilégios, não tem como. Não tem como manter as coisas no lugar. O mal das mentiras é que você tem que mentir o tempo todo. Tem aquela frase lá: uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade, ela se torna uma verdade aos ouvidos dos mentirosos. Porque querendo ou não, você tem que ficar reforçando aquilo o tempo todo, porque senão acaba. Mentiras são que nem castelos de cartas. Parecem firmes, mas ao menor erro cai tudo. E no caso delas, hoje em dia dá pra saber que as métricas que esse pessoal usa são canalhas. Dá pra saber que as métricas que eles usam pra calcular são canalhas. Dá pra saber que os homens são os que mais sofrem de violência doméstica, são os que mais sofrem de abuso parental, evasão escolar. Mas não, as oprimidas são elas. Bem-vindo ao mundo moderno, né? Não, mundo moderno não, contemporâneo, porque o moderno foi há mais ou menos uns 20 anos atrás. Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!